Olá, boa tarde a todos e a todas. É muito bom ter vocês aqui conosco em mais essa live promovida pela Secretaria Municipal de Educação e tendo em vista, né, os desafios de promover o acolhimento do ponto de vista psicossocial aos educadores da nossa rede, através das equipes do NAAPA. Hoje teremos essa live com 3 palestrantes que irão nos acompanhar aqui nessa conversa hoje, e temos também agora a presença do secretário para poder fazer a abertura aqui para nós desse Cuidando de Quem Cuida. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Wagner, quero cumprimentar você, os palestrantes que vão participar hoje aqui dessa live, cumprimentar todos os servidores, os professores, os educadores aqui da nossa rede, cumprimentar também quem está nos assistindo, né, os nossos estudantes, os nossos pais, enfim, toda a comunidade escolar aqui na cidade de São Paulo, quem nos acompanha e tem grande interesse no tema de hoje, que é o tema do acolhimento. Então, pela qual fiz questão de participar dessa abertura, para dizer um pouco das nossas expectativas, daquilo que a gente está desenhando para os próximos dias, e também ter a oportunidade de ouvir todos vocês nesse momento tão sensível, que é o momento em que a gente prepara com todo o cuidado, com todo o zelo, respeitando sempre as orientações de saúde, o nosso retorno, né? Então, queria, em primeiro lugar, dizer que esse trabalho vem sendo desenvolvido já pela Secretaria já há algum tempo, desde o início da pandemia. A gente quer, nos próximos dias, cada vez mais ouvir a nossa rede para decidirmos juntos, finalizarmos juntos, trabalharmos juntos os nossos protocolos. É claro que existe uma questão de saúde pública que ela é imperativa, né? A gente não vai abrir mão dessas questões de saúde, assim como as escolas foram fechadas no momento e na forma determinada pela saúde, elas poderão ser reabertas no momento e na forma também autorizadas pela saúde. Mas a gente aqui, enquanto educadores, nós temos desafios para além da saúde. A saúde ela tem que ser um pressuposto, um pré-requisito, mas a gente também tem que avançar para dar conta de todos os nossos desafios. A gente sabe que nesse momento de pandemia, muitas crianças estão aí lidando com perdas familiares, muitos dos nossos servidores, infelizmente, também lidando com essas questões, e o trabalho do NAAPA não parou nesse período, muito pelo contrário, ele tem sido, inclusive, reforçado, seja com a atuação tradicional das nossas equipes, seja também com o uso de novas tecnologias, como o lançamento que o próprio NAAPA fez durante aí a pandemia, da nossa robozinha que conversa aí com as nossas crianças para tentar identificarmos aí questões ligadas à violência doméstica. Quero dizer a vocês também que no protocolo pedagógico que segue em elaboração pela Secretaria, os temas do acolhimento têm protagonismo. A gente já sabe que, em qualquer hipótese, no momento em que a gente tiver autorização para retornar, mesmo que esse retorno seja faseado, ele será faseado para que a gente garanta os protocolos básicos de saúde, mas em qualquer hipótese de retorno, as primeiras semanas do nosso trabalho na recepção, primeiro dos nossos professores, servidores, educadores, toda a comunidade escolar, equipe de apoio, a palavra de ordem será o acolhimento. Né? Primeiro para os nossos profissionais, para os nossos educadores, para a nossa equipe de apoio. E depois, nas semanas seguintes, quando as crianças finalmente puderem começar a fazer esse retorno. Também a palavra do acolhimento, também o trabalho do NAAPA e de todos os profissionais que lidam com a questão do acolhimento nas nossas escolas, será absolutamente fundamental. Né?
Claro que a gente tem muitas preocupações com os objetivos de aprendizagem, mas o primeiro momento é um momento de cuidar das vidas, cuidar das nossas crianças e das nossas equipes. E por isso que eu tenho aqui me esforçado, inclusive para melhorar as nossas estruturas, melhorar a nossa capacidade de gestão, para oferecer as melhores condições para as nossas equipes do NAAPA, que por consequência vai fazer com que esse trabalho chegue nas nossas escolas. Então, pessoal, desejo a vocês uma excelente tarde de debates. Estarei aqui acompanhando de forma muito atenta, junto com as nossas equipes, especialmente as nossas equipes pedagógicas, para fazermos um grande trabalho de acolhimento, porque essa será a primeira grande necessidade no retorno às aulas e também nesse momento de pandemia. Então, muito obrigado pela oportunidade, um bom debate para todos nós. Obrigado, secretário. Eu quero aqui, em nome do Núcleo Técnico de Currículo na APA, primeiramente agradecer a todo o empenho da Márcia Bonifácio e da Vilma Galego, que estão à frente do NAAPA na secretaria, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a equipe do NAAPA, das 13 diretorias, tanto a Márcia quanto a Vilma, elas têm desempenhado um papel fundamental, principalmente nesse primeiro momento de acolhimento também com essas equipes. E nós todos sabemos que vivemos um momento, como o secretário disse, singular, em que a necessidade de isolamento interferiu em nossas liberdades, de deslocamento, infelizmente. E também em nossas relações com o mundo e com o outro. Isso tem sido muito difícil para nós. Fomos todos tomados por muitos afetos, alguns mediados pelas desigualdades sociais, que são vividas principalmente pelos nossos alunos, sentidas e observadas ao nosso redor, e outras coisas que vêm acontecendo também, o luto, a dor, a saudade, o medo, eles se misturam nesse momento, a indignação por assistir a esse sofrimento que tem assolado a vida de muitos bebês, crianças e adolescentes, jovens e adultos que nossa rede principalmente tem acolhido aí, e iremos acolher nesse momento de retorno das aulas, então, com isso, hoje nós estamos iniciando um momento de reflexão acerca dos desafios que são enfrentados por todos nós, em especial pelas equipes do NAAPA, que estarão à frente desse desafio, que ao longo dos meses de julho, agora, iniciando amanhã, e agosto, realizarão encontros dedicados ao acolhimento dos gestores, dos educadores e dos quadros de apoio de toda a nossa rede. Então, nós desejamos que, a partir dessa possibilidade de estarmos juntos, mesmo estando longe, secretário, nesse momento, possamos dialogar, desbravar o desconhecido e reconhecer possíveis caminhos de volta à experiência de estarmos juntos. Isso é fundamental para nós aqui da secretaria. Então, buscando potencializar essas práticas coletivas, colaborativas, que nos permitam construir possíveis rotas de retorno ao espaço escolar, que a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um desafio muito grande para nós, de forma respeitosa, potente e até mesmo acolhedora, para os profissionais da nossa rede, principalmente nossos professores, nossos gestores, nosso quadro de apoio, e também os nossos estudantes. Esperamos, diante desse momento, que o nosso trabalho colaborativo, que é transformador, também nos leve a ser um agente de transformação social que é tão importante para a nossa sociedade. E para isso, a nossa equipe do NAAPA, assim como dentro da secretaria, lá dentro do Núcleo Técnico de Currículo, trouxe hoje, para nos ajudar nessa reflexão coletiva, nós temos a felicidade de trazer aqui 3 doutoras para nos ajudar. A doutora Lilian Dugnani, a doutora Luísa Christophe e a doutora Maura Assad, que nessa tarde de hoje vai trazer algumas provocações e nos apoiarão
né, nesse desafio de narrar esse tempo de distância e pensar também no futuro, esse futuro próximo aí, né, de volta desse retorno dessa pandemia. Então, eu vou fazer a apresentação brevemente delas aqui, dessas 3 doutoras que vão nos auxiliar nessa condução de hoje, nessa conversa, e logo após eu dou a palavra para elas. Tá? A doutora Luísa Cristóvão é professora e pesquisadora da Unesp de São Paulo, ela nos assessora aqui no NAAPA, né, com o projeto de formação de diretores. Ela é líder de um grupo de pesquisa que conta com a presença de nossos educadores da rede, então isso é fundamental, é muito importante isso. Então nós temos uma assessora que tem um grupo de pesquisa que trabalha com a nossa rede, né, desde 2014. Ela tem uma experiência de pesquisadora e formadora há mais de 30 anos, né, junto à rede pública de ensino. A doutora Maura Assad Neves, ela é psicóloga, também é uma das assessoras do NAAPA, tá, desde o início de 2019. Ela tem essa experiência em psicologia escolar, com foco no desenvolvimento do adolescente, nos afetos e na imaginação e nas relações empreendidas pelos estudantes na e com a escola. E a Lilian Dugnani, psicóloga, também é assessora do NAAPA desde 2018, né? Ela é membro do grupo de processos de constituição dos sujeitos em práticas educativas e professora colaboradora do programa de Centro em Psicologia como profissão, né? Nessa mesma instituição. Então, eu fico muito feliz de trazer essas 3 pesquisadoras para conversar com a nossa rede hoje. Elas são assessoras do NAAPA, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com elas dentro do Núcleo Técnico de Currículo, e hoje a gente vai ter uma conversa com elas. Eu vou iniciar a conversa, secretário, com a professora Luísa, e já faço uma provocação para a professora Luísa, né, que ela possa vir nos honrar com a sua presença. Eu quero agradecer primeiramente as 3 e o secretário também, né, nessa live. E, professora, quero fazer uma provocação, né? Neste momento, né, que todos nós estamos vivendo, como se sentem, né, os diretores, as diretoras, diante do compromisso profissional nesse período de pandemia, né? Então, assim, como que a gente pode, enquanto diretor, enquanto, né, gestor de uma escola, quais são esse compromisso profissional que nós temos dentre essa pandemia? Seja bem-vinda, professora. Obrigado. A gente não está ouvindo, professora. Obrigada. Acho que agora sim. Obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço, parabenizo essa iniciativa, a iniciativa dessa live, a iniciativa do programa, não é? A estação do NAAPA. E, Wagner, a sua pergunta, ela é muito importante. Ela é muito importante e eu estou carregando ela, né? Eu estou convivendo com esse questionamento todo esse mês de junho, né? Em que estou aí em escuta, como responsável pela coordenação do projeto de acompanhamento da aprendizagem junto aos diretores e diretoras, o que é uma honra para se colaborar com uma rede e aprender com uma rede tão rica, não é? Tão grande como essa. Então, Wagner, olha, essa sua pergunta, ela é muito importante, e eu me sinto feliz de poder ter aí me aproximado, né, das vozes dos diretores. Eu aí no mês de junho, eu tenho feito aí a escuta, chegamos hoje a mais de 1.100, completamos hoje com um grupo ainda da manhã de Freguesia Brasilândia, uma honra. Nós completamos aí a escuta de cerca de 1.100 diretores e diretoras, não é pouco, né? Essa rede é imensa, e 4 palavras se destacam para traduzir o sentimento de padecimento destes profissionais que, mesmo no padecimento, estão
à frente da escola, né? Estão organizando plantões, estão organizando entrega de cesta básica, estão cuidando da fome, estão cuidando de superar a fome, estão cuidando do acesso aí às plataformas de aprendizagem, estão atentos no atendimento ao seu compromisso ao público. E as palavras de padecimento são as seguintes: insegurança, medo, solidão, abandono. Estas palavras condensam várias vozes, né? No registro que temos feito, trabalhamos com um recurso também tecnológico que traz a palavra de cada diretor nos nossos encontros. Então, estas palavras, a palavra medo, a palavra insegurança, ela grita forte aí nesse momento de escuta e associado ao padecimento, né? Desilusão, frustração, incerteza, né? São palavras que cercam aí esse medo. E alguns diretores, muito valentemente, abrem o seu microfone para admitir: eu estou em pânico, eu estou trabalhando, eu estou atendendo o meu compromisso profissional e ético, né? Meu compromisso público, porém eu estou em pânico, Então, ao mesmo tempo que eles estão à frente, né, da sua unidade, eles organizando essa unidade, ouvindo suas equipes, eles admitem o próprio medo, o próprio temor, o próprio risco com a própria saúde e com a saúde das famílias, né, sob sua responsabilidade, famílias de sua equipe mais próxima na escola e também dos bebês, das crianças, dos adolescentes e adultos aí, que são os nossos estudantes. Enfim, é isso, esse é o cenário, Wagner, que nós temos aí coletado nessa escuta. Certo, certo. Professora, pensando nisso, né, que a senhora acabou de trazer para nós, qual é a importância, né, desse acolhimento aos diretores e educadores em geral, né, sobre o aspecto emocional, nesse momento de pandemia, né, e tendo em vista a possibilidade da volta presencial às escolas, né? Nós estamos com a data aí agora de 8 de setembro, né? Então, qual seria essa importância desse acolhimento aos nossos diretores e aos nossos educadores? Wagner, outra pergunta importante também, não é? Nós temos pensado junto com eles, não é? O que querem para a volta, né? E a resposta deles é segurança. Aí a palavra segurança, a palavra saúde, né? A palavra esperança, né? A palavra aprendizado, a palavra aprendizagem, compromisso, são palavras que saltam adensadas também por várias vozes fortes aí, não é? Chama a nossa atenção. Então, essa responsabilidade com atendimento ao seu compromisso ético. Ora, a importância do acolhimento, ela se desdobra, claro, em vários setores, e foi importante você destacar o acompanhamento, o acolhimento emocional, com o aspecto emocional, este cuidado destes sentimentos de padecimento, não é? De medo, de pânico, enfim, alguns falam terror, não é? Porque é mesmo uma tragédia deste tamanho, nunca vivemos. Então, embora anunciada, eu tenho conversado isso com eles, embora anunciada por geógrafos, ambientalistas, infectologistas, urbanistas, mas, né, nos pegou de surpresa, no sentido de não estarmos preparados, né, com tempo, a tempo, para isso. Então, o acolhimento emocional. Eu costumo dizer, após cada encontro com eles, neste mês de julho, eu uso uma frase assim para mim, para o meu sentimento, para dar o sentido ao meu sentimento, que é da vontade de pegar no colo, da vontade de acolher no sentido mais amplo, né? Da vontade de acolher no sentido mais amplo do colo, né? Do aconchego,
né? Porque a gente sabe quão difícil é cuidar de si para cuidar do outro, cuidar da sua saúde, estar íntegro, né? Estar ali com o humor adequado, né? Para abrir as portas, para atender um luto. Eles têm dito muito isso. Como eu vou dar conta dos lutos, né? Como eu vou dar conta de equacionar aprendizagem e perdas tão graves, né? Também há perdas de trabalho, perdas de condições de vida, enfim. Então, o acolhimento é fundamental. E eu posso finalizar, né, enfatizando que é uma questão lógica. Se nós precisamos, enquanto política pública, garantir o atendimento às famílias, aos estudantes, né, nós precisamos que o nosso profissional lá esteja, as equipes todas, né? Coordenação, direção, professores, os funcionários administrativos, não é? Todos. Então, se nós precisamos do atendimento lá como garantia de direito ao público, né? Nós precisamos garantir esse direito de acolhimento aos nossos profissionais. É isso, Wagner. Obrigado, professora. É isso. Eu acho que a senhora toca um ponto muito importante para nós, né? Esse acolhimento aos nossos gestores, aos nossos professores, aos nossos agentes de apoio, né? Que a gente não volta de umas férias, né? Infelizmente, a gente volta de uma pandemia, né? Tanto nós, professores, os gestores, as nossas crianças, elas não voltam de umas férias, né? A gente volta, muitas vezes, como a senhora tocou, de um luto, né, um ente querido que nós perdemos. Então, isso é fundamental, né, esse acolhimento que nós estamos pensando, junto às equipes do NAAPA. Eu acho que isso é fundamental. E lógico, né, que contamos com a parceria de vocês, que nos assessoram lá, a equipe do NAAPA. Teremos, né, esses encontros regionais com as 13 diretorias, porque a gente entende que é fundamental, né? A gente tem que olhar, logicamente, junto com a Secretaria da Saúde, para esse retorno, mas também com muito carinho, né, com muito acolhimento aos nossos gestores, né, que é fundamental, né? Então, eu agradeço a senhora por essa participação e vamos conversando ao longo ainda da live, tá? Agora eu quero chamar a professora Maura, né? Mais uma vez, Maura, muito obrigado pela sua presença, é um prazer estar com você, né? A Maura é nossa psicóloga, que está lá no NAAPA, que trabalha diretamente na secretaria, né? Desde o início de 2019, nos assessorando. Maura, diante dessa pandemia que estamos passando, né, quais os possíveis impactos, Maura, desse distanciamento social para essa relação que é tão importante, né, professor-estudante? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses impactos, né, desse distanciamento que nós tivemos por conta da pandemia. Obrigada, Wagner, obrigada pela pergunta. Também acho muito importante a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, porque as mudanças foram muitas, né? Foram em diversos aspectos, então a gente pode trazer algumas reflexões a respeito disso. Então, eu quero começar primeiramente dando boa tarde a todos e todas, agradecer o convite da Secretaria Municipal de Educação, em nome do secretário Bruno Caetano. É uma honra muito grande estar aqui na abertura, né, do projeto Cuidando de Quem Cuida, do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, o NAAPA. Quero te agradecer novamente, Wagner Palanque, a Márcia Bonifácio, a Vilma Galego, pela parceria no NAAPA, a Ana Carla, né, da Assessoria de Comunicação, pelo apoio técnico aí, obrigada, Ana Carla, e a intérprete de Libras que está com a gente aí, Roberta Almeida. E agradeço muito de coração também a oportunidade de compartilhar esse espaço com as professoras Lilian e Luísa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para responder essa pergunta, né, que me foi feita pelo professor Wagner, eu considero importante a gente trazer primeiro um panorama geral do momento histórico que estamos vivendo na educação, né? Então, é nisso que eu vou me balizar para fazer minha fala. E para começar, acho importante demarcar o lugar de onde eu falo.
é a partir da psicologia escolar crítica, que assume que a educação é favorecedora da humanização dos sujeitos. Então, pelo ensino e apreensão dos conhecimentos escolarizados, né, historicamente acumulados. E por compreender que é no processo de ensino e de aprendizagem se desenvolvem as funções psicológicas superiores, né, que são específicas do humano, ou seja, quais são elas, né, emoção, memória, atenção, linguagem, pensamento por conceito, imaginação, vontade. Portanto, essa é uma concepção de desenvolvimento que não separa mente, corpo, cognição e afetos, né? Vygotsky já propunha, né, entendê-los como unidade, afirmando que é na base de todas as ações e pensamentos que se encontram os afetos. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para o concreto, né? Para aprender, a gente precisa prestar atenção. Para prestarmos atenção, algo deverá mobilizar os nossos interesses. E para que isso aconteça, devemos ser afetados de forma positiva, né? Então, tá aí. Então, aí, a base dos afetos aí para que a gente possa aprender. E o que tudo isso tem a ver, né, com a pergunta que me foi feita? Sobre quais os possíveis impactos do distanciamento social na relação professor-estudante. Eu quero propor um exercício aqui, de imaginação. Você está na escola, o sinal bateu, os alunos chegaram, os professores já estavam os aguardando. Vocês já estavam os aguardando. Muito barulho, movimento, conversas e risadas. Conseguiu lembrar? Imaginar? Desde sempre a escola é esse lugar, né, de encontros, afetos, relações humanas, que tem em seu cerne o compartilhamento de espaços físicos e intersubjetivos, onde há trocas de experiências e de conhecimentos. Com o distanciamento social, ficou ainda mais evidente o papel fundamental de compartilhar esses espaços, porque é nesse compartilhamento que se encontra o que nos torna humanos, e que favorece que nos aproximemos da garantia de acesso aos conhecimentos escolarizados das crianças e adolescentes. O distanciamento social evidenciou também, ainda mais, a importância do professor no contato com seus educandos, porque através das telas, todos nós tivemos essa experiência, estamos tendo, dificultou-se o contato visual, prejudicou-se a troca afetiva, favorecendo a participação dos estudantes nas salas de aula. Então, ficou difícil para o professor ver, perceber, e para os estudantes também encontrarem diferentes formas de se expressar, né, se estavam ou não acompanhando os conteúdos explicados, se haviam dúvidas ou contribuições a fazer, se estavam precisando de algum tipo de apoio. E pensando que é do humano viver em comunidade, o distanciamento social nos impactou em todas as esferas, e principalmente em se tratando de crianças e adolescentes, esses impactos recaem de forma mais expressiva nas suas relações escolares e no processo de ensino-aprendizagem. Nessa nova condição do distanciamento social, a sala de aula deixou de ser o espaço compartilhado e passou a ser virtual, quase isolado, ficando evidente que as máquinas ajudam, mas não dão conta de substituir por completo os encontros humanos e nem de humanizar esses encontros. A máquina não permite a naturalidade da troca de olhares e sorrisos, ou o acesso aos semblantes sérios e cheios de dúvida dos estudantes. E assim não podemos balizar nossas ações como educadores nessas características humanas, principalmente se a tecnologia não for favorável, ou o estudante não quiser, ou pior, não puder acessar as aulas online. Fizemos o que nos foi possível, e estamos fazendo, e por vezes até o quase impossível que achamos que seria impossível, nesse cenário antes desconhecido. Mas passamos a depender 100% da tecnologia e da possibilidade e da disponibilidade dos estudantes em participar ativamente do ensino à distância. Passamos a contar com a capacidade da tecnologia de nos aproximar, mas nos confrontamos com nossas dificuldades, limitações, desconhecimentos, e com a angústia de ter de reinventar uma prática milenar em que só é possível educar o outro, na presença do outro e com o outro. Então, se teve algo que o distanciamento social nos revelou ainda mais, foi a importância do papel do educador na presença e atuação conjunta de seus estudantes. Pois assim, temos mais chances de nos aproximarmos, nos afetarmos, trocarmos conhecimentos e, assim, favorecer a promoção do processo de ensino e de aprendizagem. Não te escuto. Oi, acho que agora voltou. Sim. Maura, obrigado por por esses pontos tocados por você neste momento. Você disse, né, a dificuldade de acesso que os alunos encontraram, né,
nesse momento de pandemia, nas aulas online, né? E eu queria tocar no assunto que seria o seguinte, né? Com essa nova configuração, né? Que a escola está, né? Nesse período de distanciamento social, e também quando a gente retornar, porque a gente não retorna com todo mundo, a gente vai retornar com 30% primeiro, né? E assim a gente vai gradativamente voltando ao normal. Então, como que essa nova configuração da escola, né, nesse período de distanciamento social, ele contribui para a mobilização de diferentes sentimentos e emoções dos nossos educadores, né? Porque a gente tem os nossos educadores agora que vão retornar, né, para a escola, a gente retorna, mas não retorna ao mesmo tempo, né? Então, como que esse distanciamento, como que essa nova configuração da escola, ela pode mobilizar diferentes sentimentos e emoções dos nossos educadores? Por favor, Maura. Professor Wagner, eu vou pedir uma licencinha para uma certa alteração. Eu vou refletir a respeito desse movimento que a gente ainda está vivendo, desse lugar que a gente está no distanciamento social, tá? Ainda vou traçar como horizonte a volta, mas vou me deter a falar um pouco mais a respeito ainda desse momento de distanciamento social. Tudo bem? Lógico, com certeza. Então, bom, o cenário, né, que nos foi apresentado frente à pandemia trouxe uma série de experiências sem precedentes na história da educação brasileira, né, para a qual a gente não tinha referência nem de que ações tomar e nem quais seriam as consequências dessas ações, né. Logo, a pandemia apresentou um lugar desconhecido para a educação das crianças e de adolescentes da nossa rede. A educação à distância. Não era uma realidade, passou a ser. Isso mexeu com a nossa imaginação, agilizou a nossa imaginação para o bem e para o mal, mobilizando diversos sentimentos e emoções. Lembram do exercício, né, de imaginar a escola? Percebam que junto com ele, lembranças vieram e algumas emoções. Isso ocorre pelo enlace entre imaginação e emoção, né? Segundo Vygotsky, a emoção e a imaginação enlaçadas, elas desenvolvem da seguinte maneira, né? Quando vem uma cena real ou fictícia, quando vemos uma cena real ou fictícia, como no filme, por exemplo, ela nos mobiliza determinadas emoções. E quando sentimos algumas emoções, como o medo, a alegria, a tristeza, a gente também cria algumas imagens delas. Imaginamos cenas e situações factíveis ou não. Então, imaginação e emoção estão completamente entrelaçadas. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Quando sentimos essas emoções, né, no cenário de pandemia, de distanciamento social, a gente criou os mais diversos cenários, fruto da nossa imaginação. Então, foram desses sentimentos e emoções que emergiram muitos questionamentos, e também desses questionamentos que emergiram muitos sentimentos e emoções. Então, será que irá funcionar? Era uma das dúvidas que a gente tinha. Vai funcionar esse distanciamento, essa nova forma, né, de educação à distância? Será que os estudantes vão acessar? Será que eu vou conseguir ministrar as minhas aulas? Com qual qualidade? Enfim, a gente não tem a dimensão de quantas dúvidas e inseguranças passaram a fazer parte do cotidiano dos educadores. Mas algumas emoções podemos deduzir. Medo, por ter de fazer algo completamente desconhecido e novo, e não dar conta de fazê-lo, ou a metodologia não ser eficaz para os estudantes. Ansiedade, ao ter de entrar na plataforma, não ter a conexão suficiente, ou não saber se vai dar certo. Saudade da sala de aula, dos alunos. A grande preocupação promotora de angústia com a parcela dos estudantes que não têm acesso à tecnologia, devido à sua condição material, e nessa configuração de ensino serem privados também do acesso ao conhecimento escolarizado. Mas também, após as primeiras experiências bastante incertas e angustiantes, a gente se surpreendeu com muitas iniciativas de educadores que se disponibilizaram a reinventar suas aulas e produzir seus conteúdos, né, afetando de forma positiva seus alunos nesse período difícil que estamos atravessando. Alguns exemplos se encontram no próprio site do NAAPA, que foi uma alternativa encontrada, né, para a gente não deixar de atuar e nem desamparar os estudantes, e que tem sido feito com muito carinho e a muitas mãos.
Então, é possível ver lá estratégias de ações e de conteúdos que foram pensados diante desse momento, né, complexo que a gente está vivendo. E então, tivemos outras várias emoções presentes nesse período, né, como entusiasmo, satisfação, amparo, carinho, gratidão. A gente se viu em alguns coletivos, sabe? Isso é muito forte, isso é muito potente. E para concluir minha fala, penso que diante de tantos desafios que nos foram postos pelo distanciamento social, quando deixamos de frequentar a escola, não foi só um local de trabalho do qual nos afastamos, mas de um espaço que cotidianamente preenchia nossas vidas com os mais variados afetos, para realizarmos o que nos é caro: ensinar, transmitir conhecimento, promover desenvolvimento humano, transformar as vidas das pessoas. E poder voltar um dia, quando nos for possível, para esse espaço, me parece a forma mais democrática de continuarmos a ser escola. E aí, um dia, poderemos voltar à vida que sabíamos viver, como diz nesse poema, né, Cora Coralina, que eu vou pedir licença para recitar para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, espero que um dia, em breve, a gente possa retornar a essa forma de convivência que tínhamos antes desse novo cenário que se instaurou. É isso. Obrigada. Obrigada, Maura. Muito bom sempre ouvir você. Agradeço pelas contribuições aqui trazidas. E aí eu vou já engatar, como você traz essa questão da volta, né, essa questão do medo, essa reflexão que a gente precisa ter, com esses nossos educadores, com os nossos gestores, com a equipe de apoio, com os nossos estudantes, né? E aí eu vou engatar uma pergunta para a Lília, né, para ela participar dessa nossa discussão também. Lília, boa tarde, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui também, é sempre muito bom tê-la conosco, né? Lília, é possível, neste momento, refletirmos sobre o futuro diante de um presente tão incerto e ameaçador que estamos passando? Eu queria que você nos dissesse um pouquinho sobre isso. Bom, Wagner, boa tarde. Quero estender meus agradecimentos, assim como Maura, o secretário, a Márcia Bonifácio, o Vilma Galego, a toda a equipe dos 13 NAAPAS, que com certeza estão nos assistindo agora, a você, a Roberta, dizer que é um prazer estar aqui com Maura, estar aqui com a professora Luísa. É uma pergunta difícil, né? Dá até um frio na barriga para pensar em responder. Então, para responder ela, Wagner, eu preciso começar contando do lugar que eu falo. Eu falo lá do lugar da psicologia escolar. O que é ser psicólogo escolar? Ser psicólogo escolar é entrar lá na escola para construir junto, construir com os professores, construir com os estudantes possibilidades de ação. Então, resgatando aqui o que eu posso responder, o que vem na minha cabeça são as experiências, né, que as equipes do NAAPA já estão tendo na realização do acolhimento com as escolas, são as minhas experiências que eu tenho realizado nas ações também de acolhimento de professores, de gestores aqui no município de São Paulo, de estudantes em outras redes, e o que a gente mais tem dito é não sei, né? Essa questão que você me coloca agora tem surgido em muitos e muitos e muitos encontros. Como que eu posso pensar no futuro se eu não sei nem do meu presente? Será que se eu pensar nesse futuro, eu não vou ficar mais ansioso, eu não vou ficar mais angustiado, eu não vou ficar mais tenso? A gente tem
para ajudar um monte de recomendação que tem sido amplamente propagada pela rede, que diz que a gente tem que não pensar, que o caminho é não pensar, né? Então, assim, não pense naquilo que está fora do seu controle, que vai sendo entendido para a gente de várias formas. Então, o que eu trago aqui para responder hoje essa provocação, que é intensa, viu, seu Wagner? Quero dizer isso. É um conhecimento que eu tenho produzido com os educadores, no contato com a comunidade escolar, que eu tenho produzido junto com a NAPA, que eu tenho produzido junto com a Maura, que eu tenho produzido junto com o meu grupo de pesquisa, e quero dizer que ele é bem aberto, né, que ele não está fechado, que ele não é prescritivo, que em alguns momentos a gente propõe algumas ações, mas sempre esperando para ver o que acontece, tentando entender como elas acontecem, naquele velho movimento, sabe, que o Paulo Freire ensina, ação, reflexão e ação, a gente vem trabalhando muito nesse movimento. E aí, o que a gente vem percebendo é que quando a gente se junta nesses espaços reflexivos, muitos saberes, muitos não saberes emergem. Muitos. O que a gente mais ouve, inclusive eu falo isso bastante também, é não sei. Não sei como vai ser, não sei como a gente vai voltar, não sei como vai ser possível voltar, não sei como eu vou me organizar dentro dessa nova demanda, porque eu também sou professora, sou uma professora que sou jovem há um tempinho já considerável, então também não tenho aí uma proximidade com as tecnologias, estou escrevendo o meu livro Vexames Digitais, que é a Wi-Fi que não é suficiente, que é o vídeo que preciso passar e que não passa. Eu trabalho com psicologia da arte, então trazer vídeo, trazer música para essas reflexões são muito importantes para a gente. Mas o que a gente foi percebendo nesses encontros é que dizer esse não sei, ao contrário do que podia parecer num primeiro momento, e ao contrário do que podia acontecer nesse primeiro momento, esse não sei, ele produzia uma sensação de bem-estar. E aí a gente fica se perguntando, mas por que esse primeiro não saber produz tanta angústia, tanta ansiedade? E quando a gente se junta nesse grupo para pensar sobre essas questões, parece que a gente sai mais potente. Estranho isso, né? E aí a gente estava um pouco meio como Guimarães Rosa, sabe? A gente não sabia de nada, mas estava começando a desconfiar de algumas coisas. E foi nesse movimento que a gente foi criando hipóteses de respostas. Então, a primeira coisa que a gente começou a perceber é que esses primeiros encontros, eles não eram fáceis. A gente se sentia um pouco como naquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho só duas mãos e o sentimento todo do mundo. A gente precisava ficar se lembrando o tempo todo que desenvolvimento é processo. E a minha eterna orientadora Vera Trevisan, ela diz que é mais fácil dizer que é processo do que viver o processo. Porque esse processo é danado, esse processo me faz avançar, me faz voltar, me faz achar que eu já tinha aprendido alguma coisa e me faz descobrir que eu não aprendi do jeito que eu pensava. Então, a gente ficava se lembrando o tempo todo, é um processo. Esse tal de bem-estar, essa tal de segurança, ele está acontecendo aqui dentro desse espaço por alguma coisa que a gente começou a achar que era acolhimento. A gente foi pensando que a gente estava construindo ali um coletivo que ia colaborando um com o outro. E que cada não saber que a gente falava fazia com que a gente pensasse também naquilo que a gente sabia. Então, é como se esse não saber mudasse de significado. Aquele saber que me aprisionava, que me deixava angustiado, que muitas vezes me paralisava, começou a virar um não saber que fazia com que esse coletivo se engajasse em busca de respostas. E aí eu preciso dizer aqui, eu preciso ser muito honesta, não é fácil.
a gente se sentia muitas vezes ansioso, a gente saía de muitos encontros desmotivados, desencorajados, mas de outros a gente saía muito potente, achando que a gente tinha encontrado ali um pedacinho de resposta. E às vezes as duas coisas aconteciam num encontro só. E a gente foi percebendo que, conforme a gente ia mantendo regularmente esses encontros, conforme a gente ia mantendo regularmente esses espaços de discussão, esses movimentos de saber e não saber, de alegria e tristeza, de potência e impotência, eles começavam a existir nos mesmos espaços. E aí, a gente tem que tentar achar uma explicação para o que a gente está vivendo, né? Lembra, a gente está naquele movimento da ação, reflexão, ação. E a gente ficou pensando que isso acontecia porque quando a gente se livrava das receitas prontas, das respostas, né, que nos diziam quase que prescritivamente o que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que fazer, abria espaço para a gente se sentir criativo e não mais inadequado. Então, não se tratava mais de ser a pessoa que não conseguia fazer alguma coisa porque não se encaixava, mas se tratava de ser uma pessoa que estava se desenvolvendo de forma colaborativa e coletiva com os outros. E esse desenvolvimento coletivo e colaborativo, ele nos convida, ele nos convoca a ter uma postura de solidariedade, a ter um olhar sensível, a acolher o outro. Ele vai fazendo, parafraseando ao contrário Fernando Pessoa, com que a gente sinta que a gente tem par nisso nesse mundo, né? Que a gente também está apoiado, que a gente também está acolhido. Então, a gente foi percebendo que aquelas questões que se apresentavam e se apresentam dentro desse nosso cotidiano, que é amplo, complexo, né? Você aqui no início da sua fala traz a questão da desigualdade social, uma desigualdade que foi marcando e diferenciando os sofrimentos, os distanciamentos e as possibilidades e impossibilidades da gente se manter isolado ou não, né? A gente, dentro da escola, lá no NAPA, a gente tem relato de situações muito difíceis, né? As escolas, os diretores que estão ali ainda nas escolas têm acudido, eu acho que a palavra é essa, acudido e acolhido crianças, né, que muitas vezes ligam para a escola para dizer que um parente faleceu, que ela não sabe o que fazer. As equipes do NAPA têm acolhido pedidos para evitar tentativas de suicídio. O nosso site mesmo, a gente tem trabalhado com a escuta ativa e com a busca ativa. Então, eu preciso aqui dar todo o crédito para essas equipes que têm se esforçado e trabalhado incansavelmente na busca de estudantes, ligando para as escolas do município, de um território inteiro, para achar aquela criança que entrou no site para pedir socorro. E a gente foi percebendo com esses movimentos que, pela amplitude e complexidade de tudo que estava acontecendo, a gente não ia dar conta sozinho. E perceber isso, e a gente, eu, psicóloga, né, os professores, os gestores, os educadores, as comunidades escolares, os estudantes. Então, eu acho que a gente vai se libertando um pouco daquela síndrome que a gente vai aprendendo desde pequenininho, sabe, do super-herói, para o alto e avante, que vai lá e sozinho salva o mundo inteiro. A gente foi se libertando um pouco dessa ideia. E a gente foi percebendo que, embora a gente tivesse só duas mãos e todo o sentimento do mundo, haviam muitas outras duas mãos que a gente poderia se juntar, né? E perceber isso, que parece tão pequeno e tão simples, mas não é, foi um processo doloroso, custou trabalho humano. Começar a perceber isso foi fazendo com que a gente pudesse se unir de verdade, né, se acolher de verdade um ao outro e perceber que a gente tinha um papel, sim, e tem um papel fundamental,
né, tem uma autora russa que eu estudo, que eu gosto muito, que é a Anna Stetsenko, que ela fala de uma postura ativista colaborativa, que ela diz que dentro de um coletivo, e dentro de um coletivo maior, que seria a sociedade, cada um de nós tem um papel importante na busca da transformação que a gente está querendo ver acontecer. Mas a gente foi percebendo que a nossa postura ativa, colaborativa, ela era muito mais potente quando a gente reconhecia o que nos era possível. E quando a gente começou a buscar nas outras redes, nas redes de saúde, na rede de assistência social, na parceria com as comunidades escolares, novas vozes que pudessem compor com a gente. Então, eu acho que essa primeira parte da pergunta foi. Verdade, difícil, né? Muito difícil nesse momento, algumas questões, né, professora? Agradeço por essa resposta para nós, esclarecendo alguns pontos que são importantes. Mas, professora, diante de tanto medo, né, que essa doença, né, de tanta incerteza, de tanta ansiedade que essa pandemia vem trazendo para nós, nesse momento, e esse movimento de reflexão que você nos faz pensar, eu queria pensar, que a senhora nos ajudasse a pensar no seguinte, né? Essa reflexão para o futuro, né? Não seria mais uma fonte de sofrimento para os educadores, né? Porque eles já estão assolados com tantas outras demandas cotidianas que aconteceram, né, nesses últimos 3 meses, que me preocupa bastante, né? Porque nós estamos assolados de medo, de incerteza, como eu já disse aqui, e incerteza desse futuro, né? Eu queria ouvir um pouquinho a senhora a respeito disso, né? Se isso não vai ser mais uma fonte de sofrimento para os nossos educadores. Vamos lá, Wagner. Vamos junto. Eu só sei trabalhar junto e construir junto. Então, vamos nesse caminho. Então, eu vou te responder objetivamente. Não será mais uma fonte de sofrimento. Mas a gente precisa começar a compartilhar significado aqui, né? E quando a gente está lá nas nossas conversas, nos nossos encontros, a gente começa a descobrir que, embora a gente fale as mesmas palavras, esses significados, às vezes, eles são totalmente contrários de uma pessoa para outra. Então, de novo, eu falo aqui da experiência que não é minha, eu só sou a porta-voz de um conhecimento que tem sido produzido a muitas mãos, que tem sido produzido com os estudantes que nos acessam e que conversam com a gente lá no site do NAPA, que tem sido produzido com os profissionais do NAPA, que tem sido produzido com os professores e com os gestores, e que tem todo o direito de puxar minha orelha se eu não me apropriei direito do que a gente tem tentado sintetizar. E aí, o que a gente tem percebido é que, se eu entendo que esse passado e esse presente e esse futuro, ele é compreendido só como a narrativa do que eu vivo agora, do que eu já vivi, ou do que eu ainda estou por viver separadamente, sim, ele é fonte de sentimento, de sofrimento e de aprisionamento. Fico sempre lembrando de Ulisses na Odisseia, quando ele vai lá para a ilha de Lotófagos, e o povo dá a flor de lótus para ele comer, que é a flor do esquecimento. E o esquecimento oferecido como um presente, né, de não ter nem expectativas e nem perspectivas de futuro, acaba virando uma maldição, porque retira de Ulisses a possibilidade de pensar em quem ele foi, que explica de um certo modo quem ele é hoje, e que também ajuda ele a perceber e pensar para onde ele vai e para quem ele quer ser. Então, o que a gente foi percebendo é que quando nesses espaços a gente vai narrando as nossas histórias, nesse movimento que passado, presente e futuro estão tão interligados, tão amalgamados, que eles vão se reconstruindo, né? A gente vai percebendo
que a memória, o que a gente lembra, o que a gente escolhe lembrar, vai se tornando um movimento muito potente para entender o presente e também para avançar para o futuro, isso não gera fonte de sofrimento. E aí eu vou pedir licença para trazer uma citação, porque tem uma autora, Jeanne Marie, que é uma grande estudiosa de Ulisses, que vai dizer o seguinte: manter a memória é, portanto, manter a palavra, as histórias, os cantos que ajudam os homens a se lembrarem do passado e também a não se esquecerem do futuro. Essa tem sido a nossa luta. Eu acho que essa é a luta que a gente tem feito com os professores, com os gestores, da gente lembrar que, embora esse seja um momento singular, né, não tem na história recente nada que a gente possa lembrar que viveu parecido, né? A gente nunca teve que ficar tanto tempo longe do chão da escola, a gente nunca teve que lutar com o luto numa proporção tão grande, né? E tantos de uma vez só, ao mesmo tempo, a gente nunca precisou ficar tão longe um do outro, mas a gente tem na história, né, na nossa história pessoal e também lá na história dos conhecimentos que são produzidos nas instituições e nas unidades escolares, histórias de superação, histórias de organizações coletivas, histórias de outros momentos que a escola já precisou se unir para separar, para lidar com luto. O NAAPA, pela característica dessa política pública, você sabe disso porque você acompanha muito de perto, ele lida com situações muito, muito difíceis, né? Então, a gente sempre está muito perto das escolas que têm que lidar com luto, que têm que lidar com situações de violência, que têm que lidar com as situações de desigualdade que acabam impactando na educação. E parece que resgatar esses conhecimentos vai nos trazendo potência, vai fazendo com que esse olhar para o futuro seja um futuro onde eu me coloque como construtor desse futuro e não como receptor dele. E aí eu me liberto do movimento de ser ou sujeito que só lembra, naquele movimento de era tão bom quando era assim. Eu sempre falei, quando eu ficasse mais velha, eu não ia falar isso, mas já falei várias vezes. Mas na minha época, no meu tempo. Ou de ser aquele sujeito que é o sujeito da espera, que é o sujeito do quando acontecer, quando for. E quando a gente se engaja na construção desse futuro, de novo, dentro dos nossos possíveis. Lembra que a gente aqui não é adepto do mito do super-herói. E quando a gente vai formando esses coletivos, parece que esse sofrimento ele vai sendo transformado, ele vai sendo acalmado, ele vai sendo aplacado. E aí, eu sempre lembro do Spinoza, que é um filósofo que eu gosto muito, que vai dizer que a esperança é um afeto triste, né? A esperança é um afeto que nos coloca no lugar da passividade, porque a gente espera por uma alegria bem fraquinha, a gente fica esperando que a gente se saia bem. Então, refletir sobre o futuro nesse movimento que os educadores, que os professores e que os estudantes têm conseguido corajosamente, porque não é confortável, não é fácil, nem sempre é agradável, muitas vezes é tenso. Esses educadores que têm se envolvido corajosamente nesse movimento, eles não têm esperança, mas eles estão, de novo, como dizia Paulo Freire, esperançando, né? Eles estão sendo convocados e aceitando essa convocação para ação, para esse engajamento. E aí a gente vai percebendo que talvez isso seja o cuidado com o outro que a gente pode fazer nessa perspectiva institucional, nessa perspectiva da psicologia escolar, que é voltada para a promoção de bem-estar nos coletivos da escola, né? Esse cuidado com o outro, a gente foi vendo que é o primeiro passo para que esse coletivo colaborativo se forme, porque coletivo colaborativo não está dado, é trabalho humano, a gente precisa se esforçar para se engajar nesse coletivo. E aí,
ao invés de acolher o sofrimento do outro, a fragilidade do outro, eu também posso me permitir ser frágil, eu também posso me permitir sofrer, ou seja, eu me humanizo. É nesse movimento de humanizar o outro, de ter esse olhar generoso e cuidadoso para o outro, que eu me humanizo também e construo essa postura ativista colaborativa. E aí, eu fico pensando que a resposta, né, para essas questões, ela é muito simples, mas de uma simplicidade bem complexa, né? Como é que eu passo por esse momento? É me engajando nos coletivos. A gente só se desenvolve, só transforma emoção e só faz a emoção migrar com o outro. A gente se co-constrói, a gente co-constrói o mundo. Não só no tempo do passado, mas no tempo do presente e do futuro. E aí a Anne Stetsenko, ela tem um movimento que eu gosto muito, que ela vai dizer que nós já fomos, mas nós também estamos sendo e nós também seremos. Ela vai dizer que a gente já sabe, já soube, mas que a gente está sabendo e que a gente também vai saber de mais coisa. Então, esse movimento de se colocar como um ser ativo na construção, entendendo o mundo como um misterioso, parece que tem produzido espaços de bem-estar. E é nesse movimento também que o NAAPA quer realizar essa acolhida e tem trabalhado para realizar essa acolhida. Eu já disse, né, que eu estou lá na Psicologia da Arte, vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de poesia, muito de literatura, então eu quero pedir licença ao Wagner, às palestrantes, aos educadores e educadoras que estão nos assistindo, Wagner, e terminar com um poema, né? O Ferreira Goulart fala que a arte serve para caber onde a vida já não basta. E eu acho que esse poema talvez sintetize tudo que eu tentei dizer aqui nesses 15 minutos de fala. Então, eu quero compartilhar com vocês o poema do João Cabral de Melo Neto, Tecendo a Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e lance a outro. De um galo que apanhe um grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda, onde entrem todos, e se e isso aqui é trava-língua, entretendendo para todos, no todo. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Eu não tenho a resposta, não, mas eu sei que se a gente se juntar, a gente vai conseguir achar possibilidades de saída. Obrigada, gente. Obrigado, Lilian. É muito bom te ouvir sempre também. Eu agradeço por esse lindo poema, né, no final da sua fala aqui. Gente, nós estamos recebendo inúmeras perguntas, né? Eu estou lendo aqui o chat da secretaria, estou tentando sintetizar algumas perguntas. Farei uma rodada de perguntas para vocês agora. Eu queria, um dos temas que apareceu aqui muito forte aqui, né, é essa preocupação. E eu acho que vocês três, né, trouxeram para nós esse cuidado com o outro, né? Então eu acho que assim isso é fundamental para nós, né? Para nós da secretaria, para o secretário, isso é fundamental. O cuidado com o outro, né? O cuidado com o próximo. Então, nós estamos olhando para os nossos gestores, nós estamos olhando para os nossos educadores, né, os nossos professores, os nossos agentes de apoio, em relação, principalmente, à segurança dos nossos servidores, né? Então, a secretaria está preocupada com isso também,
É lógico que nesse momento aqui nós estamos debatendo alguns assuntos, teremos outras lives que trarão isso à tona, tá? Então, para tranquilizar um pouco as pessoas que estão postando aqui para nós, traremos isso em outras lives, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e que eu fui sintetizando aqui, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês três, né, a respeito disso. Uma coisa que quem está nos assistindo levantou bastante aqui é a questão da desigualdade, né, na cidade de São Paulo. Então, com a chegada da pandemia, essa desigualdade ela veio muito à tona. Nós sabíamos que existia, né, logicamente, mas ela escancarou de vez e veio muito à tona essa questão da desigualdade na cidade de São Paulo, e em diversos territórios, né, e as nossas escolas estão nesses territórios, principalmente onde existe uma grande desigualdade social, principalmente, né, nossas escolas estão inseridas nisso. Então, eu queria ouvir de vocês, é possível trazer perspectivas de trabalhos aos profissionais da educação para minimizar tais situações? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso, que foi o que eu fui sintetizando aqui um pouco, alguns comentários que o pessoal que está nos ouvindo foi colocando. Eu acho que eu vou começar pela professora Luísa, que já levantou a mão. Professora, por favor. Obrigada, Wagner. Eu levantei a mão porque eu estava bem preocupada com essa temática, não é? Nós temos mais de 8.000 comentários, não é? Nós agradecemos essa participação, inclusive, não é? Essa acolhida para a nossa live, né? Tão importante a participação de vocês, essa escuta, né? Sobre a desigualdade, primeiro, Wagner. Então, eu estava aflita aqui, querendo mesmo já tocar nesse assunto. Assim como a pandemia era uma tragédia anunciada, né, a nossa desigualdade, ela não era anunciada, ela era instalada. Ela já era instalada. O que era anunciado é que nós teríamos os pobres e excluídos, não é, numa pandemia ou numa situação em que algo desse errado, uma catástrofe, não é, uma tragédia, que seriam esses os mais prejudicados, portanto, que a situação de desigualdade se amplificaria, intensificaria, não é? E nós teríamos aí, como estamos tendo, não é? Como estamos tendo, tragédias e tragédias e tragédias, escancarando aos nossos olhos, né? É o nosso coração, enfim, nosso coração empático, né? O coração que é empático, com essa desigualdade, com essas tragédias, né, nós estamos vendo aí a cada dia, não é, crescer e se intensificar. Então, é muito justo que os educadores que estão nos assistindo, enfim, que os próprios estudantes, que estejam preocupados, e aí essa pergunta que formularam, ela é interessante. Como os profissionais, que tipo de trabalho os profissionais poderiam ter, os profissionais de educação, né, para enfrentar, para superar, enfim, para colaborar, não é, com esta questão da desigualdade. Entendo eu que é para superá-la. Ora, ouso dizer que é a mesma que os educadores faziam anteriormente, só que com mais urgência. É a mesma. Os educadores neste país, né, os educadores estes, comprometidos aí com o atendimento ao público, né? Porque eu costumo dizer ao público, o atendimento público ao público, porque é o público que paga, né? Então, nós, no cumprimento deste objetivo e, né, na tentativa de socialização, de acesso ao conhecimento, né, e de oportunidade, que é isso que é o papel da educação e da escola, né, da educação escolar, oportunidade de manifestação das inteligências de todos,
não é? Na criação da melhor cidade, do melhor bairro, da melhor comunidade, da melhor cidade. Se o conhecimento não servir para isso, não interessa para ninguém nada, né? Como bem diz Fernando Pessoa também, que lembro ele aqui, junto com a Lília, a erudição é uma soma, mas a compreensão é uma vida. Então, se nós queremos um conhecimento voltado para a análise da realidade, para a crítica à realidade, para compreendermos nossos contextos, criticarmos e sermos capazes de coletivamente, como tão bem acentuou a Lília, coletivamente, né, a Maura também toca nisso, coletivamente construirmos outra sociedade, né, outra cidade, então, se não for para isso, o conhecimento não nos interessa. O conhecimento interessa para isso, para vivermos bem uns com os outros e todos. Então, eu penso que o trabalho é o mesmo, é o trabalho de acesso ao conhecimento, oportunidade de conversas, de reflexões coletivas, de enfrentamento coletivo desta desigualdade, né? Fazer valer, fortalecer a nossa voz, e aí nós temos vários espaços, nós temos várias campanhas. Eu estou encantada nesse encontro com os diretores e diretoras, como alguns mencionam sua organização nas comunidades, né? Então, mais uma vez, a escuta dos educadores da rede vai nos trazer a resposta a essa pergunta, porque muitos já vinculados no seu território, né? Já vinculados em Pirituba, Campo Limpo, Capela do Socorro, né? Esses cantos todos que esta rede maravilhosa tem oportunidade de se espalhar, não é? Eu estou ouvindo, os diretores e diretoras estão me dizendo isso. Estou também com coordenadores, coordenadoras, professores, que têm aí os seus coletivos. Já estive numa live a semana passada de um coletivo, o Coletivo das Infâncias, não é? Beijo ao Coletivo das Infâncias, não é? Vai aí o tchauzinho para o Coletivo das Infâncias e muitos outros. Então, existem coletivos, vamos fazer germinar mais coletivos. Este é o trabalho dos educadores, fazer germinar encontros e encontros de conhecimento reflexivos, analíticos, sobre essa desigualdade, condições de desigualdades, e então, assim, teremos as pistas, as dicas para enfrentar. Mas eu vejo que a luta é a mesma. A luta é a mesma. Porque a desigualdade já estava instalada. E nós não queremos a desigualdade neste novo normal, né? Eu até publiquei, se o novo normal, eu não quero a volta àquele velho normal, não quero, porque eu não quero a desigualdade. Pronto, passo a palavra. Obrigado, Luísa, sempre foi muito bom ouvir, muito sábia. Maura, você quer complementar, por favor? Eu acho que a fala da professora Luísa já traz muito do que eu venho pensando também, acerca das desigualdades. Elas já existiam, já estavam instauradas. Esse movimento de distanciamento social e de acesso unicamente pela tecnologia só veio a intensificar mais ainda esse cenário, né? Só veio a evidenciar, né, realmente que as desigualdades estão postas e é uma questão estrutural do nosso país como um todo, e não é diferente na cidade de São Paulo. Então, é algo que a gente vai precisar mesmo. A gente não tem respostas prontas para entender como que nós vamos dar conta disso numa situação que é tão complexa e num cenário que é tão desolador mesmo, né? Então, foi algo que nos impactou muito quando a gente estava discutindo entre as 3 equipes, né, do NAAPA, como que nós acessaríamos os estudantes que não têm acesso à tecnologia, como que eles iriam dar conta de continuar estudando e como eles dariam conta de pedir socorro, por exemplo, em situações em que a escola era a única fonte de socorro para esse estudante em muitos momentos, né? Então, foram questões que nos impactaram muito, que nos mobilizaram muito, mas
para as quais nós, infelizmente, ainda não temos apoio ou respostas, porque a gente precisa de muitas pessoas se articulando, de muitas políticas se articulando, não é só a educação, então a gente precisa do apoio de muitas pessoas que possam efetivamente fazer algo para mudar esse cenário, né? Isso tá na minha fala quando eu digo que, para mim, a única possibilidade de democratizar a educação é na escola presencial, é na educação presencial. Ela é a forma como a gente tem de procurar acessar esses adolescentes e crianças e de favorecer com que eles também acessem o conhecimento escolarizado. Essa é a forma mais democrática e que, infelizmente, no cenário que a gente vivenciou pela pandemia, só prejudicou ainda mais, né, essa questão do acesso ao conhecimento escolarizado. Então, a gente ainda está pensando, desenhando, articulando movimentos que serão necessários de serem realmente construídos em coletivos, né, de forma colaborativa, como o Lilian muito bem já apontou. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente vai precisar se unir. A gente não tem fórmulas prontas, não tem como a gente tirar de um cenário, de uma situação que a gente nunca vivenciou antes, né, na história da educação do país, uma situação como essa, e que não é vantagem para um país que tem tantas desigualdades, não é vantagem. Então, a gente precisa realmente procurar saídas para um cenário que é novo, e só vamos conseguir isso de forma coletiva e colaborativa. Obrigado, Maura. Professora Lília, por favor. Vou ser breve, Wagner. Estou em acordo, né, com a fala da Luísa e da Maura. Lógico, a gente vem aqui numa luta de promover a aproximação, a Luísa com diretores, eu e Maura com as equipes do NAAPA, mas também muito perto, né, dos gestores. Já fiz ações nesse momento de pandemia em escolas do território. Eu quero destacar a importância da gente se engajar e da gente se abrir para esses espaços de acolhimento e de escuta, né, Wagner? Como bem diz a Luísa, a gente tem uma desigualdade que é uma desigualdade estrutural, que é uma desigualdade que não surge agora, a gente tem uma série de impossibilidades de acesso, e o que a gente tem feito, né, aqui no NAAPA, e o que a gente tem procurado fazer é garantir para a criança esse direito ao acesso à educação, articulando as diversas redes, chamando a saúde para compor com a gente, chamando a assistência social, chamando os ministérios públicos quando necessário, mas a gente precisa compreender, né, o Vygotsky tem uma frase que eu gosto muito, que quando ele diz, quando a emoção vira senhora, a gente se torna incapaz de se engajar com o outro, de estar junto com o outro. Então, a gente precisa compreender, mas compreender de verdade, compreender significativamente que esse movimento é coletivo, para que a gente possa se engajar nele e se sentir também responsável pela construção dele. A desigualdade social, ela só vai ser superada, como bem diz a Luísa, dessa forma, quando o conhecimento servir para que a gente possa promover um mundo mais justo. Ok. Obrigado, professora. Bom, dentre tantas outras perguntas que tivemos aqui, eu fui selecionando, e uma das principais ações, né, do NAAPA é o acolhimento. E aí a gente tem uma pergunta, né, da Elisângela Cavalcante, né, acolher, abrigar, proteger, conforto. Será que retornando tão precocemente estaremos protegidos? Estaremos nos sentindo confortáveis para tal? Como acolher e manter o distanciamento? Então eu queria ouvir vocês três novamente, né? Eu acho que a gente pode até agora começar pela Maura ou pela Lilian, para a gente poder ouvir um pouquinho sobre essa questão. Tá. Eu vou pedir, se possível, para colocar a pergunta na tela. Eu posso começar respondendo. Aí, eu quero começar, assim, chamando a atenção de novo, né, para
para a emoção como senhora e para a importância da gente compartilhar significados. Então, Elisângela, obrigada pela sua pergunta, quero dizer que compartilho com você também das mesmas dúvidas, dos mesmos medos, e pensar que esse retorno, né, que essa possibilidade de retorno, ele é uma proposta. Então, o que eu ouvi aqui do secretário e o que eu vi também nos discursos oficiais é que há uma possibilidade desse retorno no dia 8, e que ele só ocorrerá se a pandemia estiver controlada, e aí a gente tem as cores lá, tem que estar no amarelo, se eu não me engano. Né? Então, a gente só vai se sentir seguro e a gente só vai se sentir confortável, obviamente, se a gente retornar com segurança. O retorno com segurança é uma condição, né? Mas para que eu possa me sentir fortalecido, independente desse retorno acontecer agora em setembro, ou desse retorno acontecer em janeiro, essa escola, uma hora, ela vai retornar. E poder pensar nesse momento é poder dar contornos de quem serei eu nesse retorno para a escola. Porque agora a gente tem duas opções. Ou a gente reflete não sobre o retorno no dia 8 de setembro, ou o retorno no dia 1º de janeiro, ou o retorno no dia 12 de janeiro. Não é essa a reflexão. A reflexão é, depois de tanto tempo longe, como será a escola do retorno? E a Luísa já disse que ela não quer mais do mesmo, que ela não quer que volte igual. Então, a reflexão é sobre como será esse retorno, como acolher esses professores, como acolher essas crianças. E é lógico que sem segurança isso não é possível, a gente sabe disso. Uhum. Eu acho que o que a Lilian diz responde muito bem, né? A segurança é básica, não é porque eu digo que para mim, para nós, né, a escola democrática, a escola do modo como funcionava, que a gente vai retornar para ela a qualquer custo, de qualquer jeito. Só quando realmente todos nós estivermos em segurança. E aí vamos precisar, né, tomar determinados cuidados, determinadas medidas para que isso aconteça e não prejudique nem quem está na linha de frente, professores, coordenadores, diretores, nem os estudantes, né? A ideia não é colocar a vida de ninguém em risco, obviamente. Então, é uma proposta que se faz de retorno nessa data, mas, de fato, o retorno só acontecerá quando a pandemia estiver sob controle, né? É essa realmente a proposta. Então, a ideia de acolhimento vem muito desse processo, né? É um processo mesmo, né? A Lilian já mencionou o processo na fala dela e eu retomo essa palavra, porque realmente vai ser um processo que vai de gestores a professores, a estudantes, e de modo que todo mundo possa se apoiar nesse retorno, nessa volta presencial à escola. Eu acho que, só complementando um pouco a fala de vocês, antes da professora Luísa, essa proposta de retorno, né, nós da Secretaria de Educação estamos em constante diálogo com a Secretaria da Saúde, olhando para todos os protocolos de proteção para os nossos alunos, né, para os nossos estudantes, assim como para os nossos educadores, gestores, né, nossa preocupação, né, com cuidado com o outro, cuidado com todos, né, com todos que fazem parte da nossa comunidade escolar. Professora Luísa, por favor. Acho que está sem som, professora. Acho que o micro Bom. Não, está sem som. Agora foi. Agora está. Obrigado, professora. Tá. Obrigada, desculpe. Eu acho que rapidamente, porque eu acho que vocês já colocaram assim, muito, o mais importante, eu quero enfatizar. Foi bom que o Wagner falou aí, também completou, né? Porque eu acho que é muito importante, né, para compor esse acolhimento, não só
retoricamente ou na boa vontade, enfim, mas efetivamente, eu acho que esse fluxo, né, o fluxo de informação, a transparência na informação sobre os protocolos, toda a informação que a gente vem estudando sobre os outros países, o que a gente vem estudando aí com a saúde, com a nutrição, não é? Enfim, com todos os sanitaristas, epidemiologistas, enfim, como a ciência vem nos assessorando, eu acho que esse fluxo tem que ser muito agilizado, não é? Ele tem também que encontrar novos paradigmas para poder fluir, né, para ser, vamos dizer, para escorrer pela rede, né, de forma que também vai com isso construindo a segurança dos profissionais, a segurança dos educadores. Então, eu acho que super importante é a gente manter uma agilidade, encontrar caminhos, porque eu sei que é difícil. A rede é muito grande, né? Mas encontrar... Hoje eu até convoquei de manhã os supervisores para virem endossar muito essa luta. Eu sei que eles têm esse compromisso, né? De estarem tecendo escoando, fazendo escoar, ir e vir, não é? O saber dos diretores e diretoras, o saber dos locais, não é? Com o saber da ciência. A segurança, ela virá desse encontro, com certeza. Do saber local que cada local precisa e o que a ciência recomenda. Então, garantir esse fluxo, eu acho que é também um lado importantíssimo do nosso papel, Obrigada. Obrigado, professora. Bom, nós estamos caminhando para quase 1h30 de live. Daqui a pouco a gente vai precisar encerrar. Mas antes eu gostaria de colocar, tem aparecido também muitas questões aqui em relação à rede de proteção. Nós temos até uma pergunta para colocar na tela, né? E eu gostaria que vocês dissertassem um pouco sobre isso. O coletivo não significa só equipe escolar, não coloquem mais essas possibilidades sobre os ombros dos professores. O trabalho em rede, formular políticas públicas sérias, responsabilidades compartilhadas. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, qual seria, o principal papel da rede de proteção na organização do retorno das atividades presenciais. Como que a gente pode contar com essa rede de proteção, Como que o diálogo com os serviços da rede de proteção do entorno da escola, pode contribuir para o retorno às aulas. Eu queria ouvir vocês para a gente poder finalizar essa live. Se eu conseguir ler rapidinho, acho que foi a Edilene Maura, que fez a pergunta. A Lília vai começar? Modesto quer começar? Obrigado. Pode ir. A Edilene Modesto que fez a pergunta. Edilene Modesto, isso mesmo. E eu acho que a questão dela vem bem ao encontro da minha fala mesmo, deixando claro que esse coletivo não é só a unidade escolar, mas que esse coletivo é muito mais amplo, esse coletivo eu concordo com ela, são outras redes de proteção, são também políticas públicas, então eu acho que a gente está alinhada no nosso pensamento. As redes de proteção, elas já são parte, fundamental e integrante dos profissionais do NAAPA, então o trabalho com a saúde, com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, com os conselhos de assistência social, já faz parte da rotina e do cotidiano dos psicólogos, dos coordenadores e dos psicopedagogos, e eles entram para compor com a gente mesmo. Então, a gente tem assumido o nosso limite de atuação, que é uma atuação institucional, então, nas questões que são mais ligadas ao sofrimento, onde a gente precisa de um atendimento, eles são encaminhados para a rede da saúde, muitas vezes os profissionais da saúde vão até a escola conversar com os professores e com os coordenadores, o conselho também é acionado e prontamente nos atende, o Ministério Público, há formações relacionadas à questão das violências, as questões das prevenções da violência, do sofrimento mental. Então, esse trabalho de
não tornar heróis, né, e de não colocar nas costas da educação, é um trabalho que o NAAPA assume de forma muito séria, e atuando nele, formando essas redes e articulando essas redes. É isso. Era exatamente o que eu ia mencionar a respeito dessa articulação das redes, né, que o NAAPA já faz, e faz com muita primazia e empenho, e é isso, a gente não consegue sozinho, a escola não pode se ver sozinha, realmente a comunidade escolar é muito mais ampla. A comunidade escolar envolve as famílias, envolve o entorno da escola, o contexto no qual ela está inserida, envolve todas as redes de proteção, então a gente precisa mesmo se articular, entender que não estamos sozinhos, entender que temos políticas públicas já atuando, com muitos profissionais disponíveis e dispostos a atuar junto com educadores, que também são educadores, né? Na APA é formado por professores, psicólogos e psicopedagogos que são da rede municipal de ensino. Então, eu acho que é preciso fortalecer esses laços, é preciso compreender que não estamos sozinhos nem isolados nesse momento, e que somente assim a gente vai conseguir começar a encontrar saídas para que a gente possa retomar em algum momento possível um cenário de uma escola semelhante a que nós tínhamos antes. Verdade. Professora Luísa? Melhor do que a que tínhamos antes, bem melhor, porque já teremos passado, né, agora por esse padecimento todo, então com certeza a gente vai estar fortalecido num outro nível. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que o que as meninas trouxeram sobre essa rede de proteção, o que muitas vezes nós precisamos é tomar conhecimento sobre a existência da rede de proteção. Então, aí, de novo, eu insisto nesse fluxo de informação, nessa exaustiva, né, transparência, construção da transparência na informação aí, junto aos nossos territórios. Obrigada. Obrigado, professora. Eu quero aqui, né, em nome da Secretaria, agradecer a presença de vocês. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa live, né? Teremos outras, tá, pessoal? Ao longo do mês de julho e do mês de agosto, teremos outras lives que trarão outros assuntos tão importantes quanto esses, né? Neste momento, algumas perguntas foram direcionadas à questão, né, dos EPIs. As escolas receberão os EPIs, né? E também teremos uma live que vai tratar sobre isso mais para frente. A gente irá conversar também com os educadores, com os gestores sobre isso, né? Então, eu quero agradecer a todos que estão, né, envolvidos, diretamente e indiretamente. Quero agradecer às 13 equipes do NAAPA, né, de todas as diretorias regionais, pelo trabalho que tem desempenhado. Agradecer às 3 professoras, né, a professora Luísa, Maura e Lilian, que nos assessoram nessas questões. Acho que é importante. A toda a equipe de COPED, né, a divisão do ensino fundamental, a equipe da educação infantil, né, da educação especial, que tem também trabalhado conjuntamente conosco nesse envolvimento, tá? E teremos outras. Quero agradecer a Roberta, que está aqui, né, a nossa intérprete de Libras, nos assessorando. Muito obrigado, Roberta. E agradecer a todos vocês que participaram dessa live, né, e contar para vocês que teremos outras, né, cuidando de quem cuida, né, porque eu acho que a gente precisa trazer essas reflexões, até mesmo para que a gente possa tomar algumas decisões dentro da secretaria. Então, a importância dessa live é isso, né, a gente tem aqui documentado as perguntas que foram surgindo para nós, então tudo isso são elementos de estudo para nós dentro da secretaria. Então, eu agradeço a todos vocês que participaram, né, da live, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. Professoras, obrigado. Obrigada. Obrigada.